dizia, cara, não é só isso. Eu não posso falar só sobre ancestralidade, senão não é isso. Como que eu sabia? Eu fiz um estudo sobre o que vai ser o meu objetivo principal, secundário. Não, velho. Eu somente sei coisinha que eu sei que eu quero fazer. Você já sabe. Você faz. O que você não sabe, então, foda-se, porque não é parte do processo. A gente passa muito tempo, perde muito tempo pedindo para Deus se revelar o que eu acho. Cara, tem um lugar para isso? Tem, mas é mais avançado. Você entende? É mais avançado quando você já tem um projeto, já está rodando, já está impactando a vida de outras pessoas. Aí você começa a precisar de direções maiores e foda-se, entende? Você só. Então, é isso, tá? O que eu posso te falar? Vai, porque é assim que funciona. Se você não sentisse medo, você não faria sacrifício. Se você não fizesse sacrifício, você não ia herdar porra nenhuma. O reino de Cristo, que está sendo construído sobre a terra, é para aqueles que sacrificam a própria segurança, a própria autopreservação. Tanto Isa quanto qualquer um que tem esse problema. Primeiro ponto, as notícias ruins que chegam, você nem olha na cara. Segundo ponto, está chegando notícia ruim o tempo todo. Você fala, meu Deus, que porra é essa? Você está no lugar errado. Ah, Gabriel, mas pô, eu já tô casado e é o meu cônjuge que fica falando notícia ruim. Se você é homem, vai tomar seu cu. Crie vergonha na cara e comande a sua mulher. Chega pra ela, fala com amor, compreensão, mas com firmeza, autoridade. Não, meu bem. Imagina. Vamos lá. Gabriel, como achar um propósito? Eu tenho afinidade com um monte de coisa, mas não sei o que deve ser o meu propósito principal e o que deve ser uma side quest ali, né? Uma parada secundária. Eu sei que isso é natureza individual, mas você consegue me dar uma dica? Eu tenho medo de dizer que eu gosto de natureza. Que eu gosto de natureza e de ciências exatas e acabar virando engenheiro florestal. Você usou esse exemplo aleatoriamente ou você conhece a minha história? Deve conhecer, né? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. No teste vocacional lá, deu afinidade com ciências biológicas e ciências exatas. Aí eu fui para a área de engenharia florestal, porque é uma floresta exata, você entendeu? E essa foi realmente... Teste vocacional é nessa linha mesmo. Cara, o que eu te digo é o seguinte. Para começar, esqueça a faculdade, né? Se você falou, você está com medo de dizer que você gosta de duas coisas e acabar caindo numa faculdade. Cara, se você está com medo de cair numa faculdade, você não está pensando em natureza individual, você está pensando em carreira, em caminho de, sabe? Esse caminho que o velho homem percorre. Quando você pensa em natureza individual, é muito simples. Tudo que você gosta importa. Deixa eu te dar um exemplo. Eis o exemplo. Aqui, você está no exemplo. Tá? Você falou, eu gosto de muita coisa, mas e aí? O que é a parada? O que não é a parada? Cara, você percebe que a neotropia fala sobre alimentação, vitalidade, testosterona, relacionamento, família, espiritualidade, propósito, cara, anatomia, antropologia. Cara, você percebe que fala sobre 1 bilhão de coisas? Quando eu comecei a neotropia, eu pensei em fazer um canal de ancestralidade. Eu pensei, até porque estava começando a ter alguma coisa disso no Brasil. Eu falei, velho, se eu focar em ancestralidade para efeitos de marketing, é mais eficiente. Porque eu posso falar de uma coisa só. Eu vou falar só daquilo, seja como os ancestrais. Seria fácil vender isso. Eu sou um excelente marqueteiro, eu sei disso. Só que alguma coisa dentro de mim dizia, cara, não é só isso.
Eu não posso falar só sobre ancestralidade, senão não vai ser, não é isso. Como que eu sabia? Eu fiz um estudo sobre o que vai ser o meu objetivo principal, secundário. Não, velho. Eu somente sei. Natureza individual ou cristandade, o seu caminho único, não é algo que você descobre. É algo que você para de ser gay e assume, entende? Você sai do armário ao contrário. É quando você sai do armário da sua natureza individual que você para de ser viado. Essa é a parada, você entende? Você já sabe. Você só não fez nada. E você fica pensando no que fazer e você pensa lá no terceiro passo, enquanto você não deu nem o primeiro passo ainda. Você entende o que eu estou falando? Este é o ponto da cristandade. O próximo passo. Próximo passo. Próximo passo. Quando eu comecei a neantropia, não tinha nada do que tem. Assim, tinha o princípio. Mas muito do que a neantropia é, 90%, talvez mais, foi aparecendo depois. O caminho da cristandade ele se revela assim, ó, o próximo passo. Você dá um e daí ele aparece uma curva para a direita. Você fala, ah, caralho, eu não imaginei que ele ia curvar para a direita aqui. Pois é, porque não é para você imaginar porra nenhuma. Não é para você imaginar, tá claro isso? É para você andar. Então, este caminho sempre vai ser um caminho de você pegar e falar, velho, qual que é a primeira coisinha que eu sei que eu quero fazer? Você já sabe. Você faz. O que você não sabe, então, foda-se, porque não é parte do processo. A gente passa muito tempo, perde muito tempo pedindo para Deus revelar o que vai. Cara, tem um lugar para isso? Tem, mas é mais avançado. Você entende? É mais avançado quando você já tem um projeto, já está rodando, já está impactando a vida de outras pessoas. Aí você começa a precisar de direções maiores, mais amplas, mas no começo, véio, a sua direção é criar a porra de um Instagram, sabe? Sua direção é mudar de cidade, sua direção é marcar uma reunião com seu chefe para ir lá e falar, cara, eu me demito nessa porra, foda-se. A sua direção é fazer a primeira coisa. Você está pensando, eu sei disso porque é comum, tá? É extremamente comum. Você está pensando no quinto passo, no 10º passo, mas você não deu nem o primeiro. Tá? Você pode falar, Gabriel, mas eu já dei, eu já saí do emprego, tudo bem. Mas o primeiro passo é o seu próximo. Entende o que eu estou falando? Então, se você já saiu do emprego, mas está pensando, o que eu vou fazer agora? Está pensando, nossa, mas se isso aqui é o principal, o que vai ser o secundário? Você já está pensando lá na frente. Porque o seu próximo passo é começar com o que você quer. O que você quer começar? Entende? O estado de graça é um lugar onde você tem que aprender a viver baseado no que você quer, na sua vontade. É muito louco isso, porque a gente não está acostumado a fazer isso. A gente vive, o velho homem lá fora, vive uma vida tudo fodida, nunca escolhe nada, só é levado pela vida, é um peixe morto na maré. Depois, a gente vem, começa a viver a neantropia, a gente entende, cara, a gente tem que ceder essas paradas e buscar o chamado que Deus tem pra gente. Beleza, isso é perfeito. Só que Deus chama a gente para tomar conta da nossa vida. O Igor falou isso uma vez, eu achei perfeito. Para você dar as rédeas da sua vida para Deus, primeiro você tem que pegar elas na sua mão. Faz sentido? Então não adianta você estar lá numa vida bosta, fazendo um negócio aleatório que você nunca escolheu, e de repente você fala, Deus, eu te entrego o comando da minha vida. Mas como você vai entregar uma coisa que você nem tem? Se você não tem o comando sobre a sua vida, você vai entregar o que para Deus? Deus olha e fala, tá, cadê essa porra? Nem é seu para você me entregar, entende? Então você pega isso para si e fala, tá bom, velho. Quer saber? Eu quero fazer essa porra aqui, é isso que eu quero fazer. Como que eu quero? Qual é a minha pira? Entende? E aí você pega a sua vontade e entrega isso para Deus. Fala, Pai, é isso mesmo? Pai, abençoa esse projeto? Ou você vai fazer algum ajuste nele? Entende? Mas se você ficar falando, Deus, me fala tudo, não vai ser tão eficiente. Nem de perto.
Você veio aqui como imagem de Deus, para trabalhar junto com ele, ser um copiloto, entende? Se você não está fazendo nada, só esperando ele falar, vai aqui, lá, vai, faz desse jeito, ter respostas exatas, você não está fazendo um trabalho muito bom. Faz sentido, meus amados? Bom dia, novo homem, novo Éden, novo... Sobre a resposta da pergunta do mago, a gente sempre sabe qual é o próximo passo? Sim, sempre sabe. Na hora de dar o passo, a gente sabe. Às vezes a gente não sabe quando ainda não é hora. Olha isso. Lá no ASA, no módulo da cristandade, da natureza individual, a gente fala... Eu uso a seguinte analogia. Eu uso várias analogias, né? Mas uma delas é a cristandade é um GPS. Quando você vai viajar de, sei lá, São Paulo para o Rio de Janeiro, você não quer saber o caminho todo, certo? Você não vai, olha, tipo, tá, eu vou virar à direita e depois, o que eu vou fazer? Eu vou andar, tá, eu vou virar à esquerda, tá. Você tá cagando, entende? Você bota o GPS e fala, tá, me fala o que eu faço agora. Vire à direita. Você fala, ok, vira à direita. E aí você taca o foda-se, porque você sabe que na próxima vez que tiver uma próxima direção, você vai seguir, entende? Então, cristandade é assim, véio. É desse jeito. Primeiro, você tem que entrar no caminho. Não adianta você ficar sentado no sofá e falar, ok, GPS divino, me mostra o caminho. Mano, você tem que sair de casa, entrar no carro, ligar, abrir o portão, sair, se colocar na estrada, entende? Coloque-se na estrada, bota o pé na estrada. Faz a tua mochila e sai para a aventura. Fechou. Agora o GPS começa a te guiar. Quando ele começa a te guiar, o próprio sair para a aventura já é o primeiro passo. Você entende? Então, às vezes, você está lá no emprego merda. E você sabe, eu quero sair do emprego merda. Isso já é começar a viver a aventura. Então, você dá esse passo. Depois, você vai saber qual é o próximo. Cara, que vontade de... Eu sempre quis estudar mais sobre sei lá o quê. Vai lá e estuda. Mano, eu tô pensando em começar um negócio sobre... Para de pensar, vai e começa. Faz o negócio, vai fazendo. Sempre faz entrega para Deus. Esteja aberto, com olhos e ouvidos abertos, em oração sempre, para receber a direção lá do céu. E aí você está fazendo uma coisa. Continue fazendo essa coisa. Quando você precisar mudar a direção ou dar outro passo, se você estiver atento e estiver honrando, o reino e a justiça. Busque o reino e a justiça e todas as coisas virão. O reino, que trabalho de Deus, a justiça, o seu trabalho. Aí a direção vai vir na hora que tiver que vir. Então, se você já está fazendo uma coisa e não tem nenhuma outra direção, é porque não é hora de virar. O GPS não fala para você, em 500 metros, continue reto. Isso é idiotice, tá? Não precisava falar isso. Eu vou continuar reto de qualquer jeito. Você me avisa quando eu tiver mudar a minha rota, entende? Eu acho que eu conto essa história lá no ASA. Eu acho que o meu pai, ele tinha um GPS que falava isso. Tipo, falava exatamente isso. Em 200 metros, siga em frente. O GPS ficava avisando para, tipo, continuar. Eu achava muito engraçado essa porra. Ficou na minha cabeça essa analogia. E, amados, tem um monte de fatores, de pontinhas que costumam ficar soltas, tá? Por isso que a gente faz curso. Tá? Eu posso falar tudo sobre isso. Estou te entregando. Estou falando coisa. A mesma coisa que eu falar no curso. A gente não fica escondendo o jogo, só que lá no ASA está tudo organizado. Tem um método, tem um diagramazinho para você visualizar todas as possibilidades. Lembrar de como as coisas são. Às vezes, isso pode fazer diferença para você, se você ainda não está no ASA, né? O microfone está ligado, vocês estão de sacanagem, né? Eu estou há 39 minutos falando sozinho. Vamos ver. Claro que tá. Claro que tá. Boa pergunta. Para ser um pesquisador hoje em dia que busca a verdade real sobre a natureza, só tendo a própria empresa? Puta pergunta boa, meu. Que pergunta boa. Velho, tem duas partes dessa resposta. Tá? A primeira parte é, você está certíssimo, Vinícius, que não adianta você ser um pesquisador universitário, né, seguir o caminho que todos os pesquisadores do mundo seguem, porque você vai virar uma putinha de um sistema satânico que está cagando para a verdade e cagando para a natureza.
É isso que vai acontecer, invariavelmente. Se você seguir nesse sistema, você vai estar concordando com as regras porcas desse sistema. Então, com certeza, não vá para esse caminho imbecil, idiota, inútil de ficar sendo pesquisador acadêmico. Agora, tá, Gabriel, então o que eu faço é criar a própria empresa, você pode fazer isso, e talvez você tenha um chamado para isso. Mas você não precisa esperar isso acontecer, ou não é necessariamente a única opção. Porque tem pessoas, tem investidores independentes que procuram por grandes projetos, por pessoas com coragem, por pessoas que realmente têm o coração no lugar certo. Existe isso. Provavelmente a neantropia será um desses futuramente. Mas, por enquanto, já tem gente com muito dinheiro e que não acha onde investir, não acha pessoas que têm uma coisa concreta e um coração vivo. Tá? Então, coloque isso em oração, véio. Jogue isso para Deus. Porque não necessariamente você tem que esperar. O estado de graça é isso. Às vezes, uma coisa que ia demorar 50 anos, você consegue já. Tá? Desde que você aceite isso. Aí, ó. Não terminei a pergunta. Eu pedi para Deus sair do emprego e fui demitido. Essa é ótima. Esse Deus, até nisso, ele ajuda, né, mano? Você vê como ele é bom, né? Tipo, você podia ter saído da porra do emprego, né? Mas ele é pai, né? Depois disso, estou com a pira de viajar para outra cidade. Já veio na minha cabeça de Paraná, Itajaí, algum lugar com praia. Mas eu tenho esse medo de dar esse passo. Tem que confiar em Deus, as coisas vão se encaixando, mas mesmo assim eu sinto esse medo. Sim, você vai sentir esse medo. Bem-vindo à vida real. Tá? No começo, você não vai estar muito acostumado com esse processo. Depois que você estiver acostumado, você vai continuar sentindo medo. Só que uma hora você está tão experiente em tacar o foda-se e confiar em Deus, você já viu que todas as vezes deu certo, você já cresceu tanto, você já está tão mais vibrando e brilhando a imagem de Deus, que foda-se, entende? Você só... Então, é isso, tá? Que eu posso te falar. Vai, porque é assim que funciona. Se você não sentisse medo, você não faria sacrifício. Se você não fizesse sacrifício, você não ia herdar porra nenhuma. O reino de Cristo, que está sendo construído sobre a terra, é para aqueles que sacrificam a própria segurança, a própria autopreservação. Se você não faz isso, você não vai para o reino nunca. Então, se você quiser, Deus, me dá um caminho fácil, onde eu nunca tenho medo, vai ser a pior maldição possível para você. Porque daí ele vai te dar um caminho fácil e você vai morrer um bosta e não vai estar junto com a gente no reino. Porque você nunca você nunca morreu, entende? Você nunca viveu mortes na sua vida. A nossa mentoria lá de 15 mil, a Cruz, né? Mentoria individual que a gente tem, todo o processo é focado nisso. Entender e acessar o estado de graça mais profundamente do que você já entende. Entender, por isso o nome é Cruz, né? Entender onde você precisa morrer na sua vida, ter ajuda, auxílio, força para morrer nesse lugar, e depois entender como funciona a nova vida que você tem como novo homem renascido, ressurreto, certo? Depois da sua ressurreição, após a sua morte. Então, esse é o caminho. É isso, tá? Se você não está disposto a enfrentar o medo e se aceitar morrer, tá? Vão ser coisas, às vezes, tão simples quanto você sair da sua cidade. Você não pode ser seguidor de Cristo, por definição bíblica. Aquele que não pegar a sua cruz e carregá-la e vier após mim, aquele que não estiver disposto a morrer como eu vou morrer e me acompanhar, não pode ser meu seguidor. O próprio Cristo falou isso. Ou seja, você percebe que 99% da comunidade cristã está excluída imediatamente. Só para vocês sentirem por que a porta é estreita. E muita gente de fora da comunidade cristã está inclusa, está seguindo a Cristo sem nem saber. Então é isso que eu te falo. Ah, eu tenho medo, dê graças a Deus. Fala, caralho, graças a Deus. Porque se eu tenho muito medo, é uma oportunidade de eu me sacrificar aqui, porque é isso que importa. Não é o que vai acontecer que importa, é se eu vou me sacrificar mesmo. Pode ter certeza que Cristo teve bastante medo
tá? Quando ele sofreu a punição suprema, infinitamente pior, mais pesada e mais difícil do que as que a gente tem que enfrentar. Tá? Então, para a gente ser seguidor dele, a gente tem que estar disposto. A gente não vai ficar fazendo a mesma coisa que ele, porque ele já fez, mas a gente vive uma representação disso. Como se fosse a imagem de Cristo. Né? Gabriel, como é que faz para cuidar de saúde mental? Eu sempre procuro ver coisas que me edificam. Não entendi, mas enfim. Quando eu vejo notícia triste, eu fico mal. Demora para ficar bem de novo. Primeiro, você é mulher, isso vai te afetar mais. Tá? Naturalmente, o feminino ele é aquele que recebe, ele é o polo receptivo, certo? É o polo que mantém, que aproxima, que abraça. O masculino é o oposto, é o polo que repele, que corta, que defende, que afasta. Faz sentido? Então, é natural que você vai ser mais suscetível às coisas que estão ao seu redor, as coisas que as pessoas falam, as energias, os ambientes e tal. Então, para começar, vou fazer uma pergunta bem direta. Por que você está vendo notícia triste? Tipo, você, da forma que você fez a pergunta, dá a entender que acontece isso constantemente. Quando eu vejo notícia triste, né? Tipo, não imagino que isso ia te incomodar se fosse uma vez por ano, alguém morreu da família, sei lá. Notícias tristes constantes são um problema. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou homem e um homem com uma energia masculina alta, certo? Ou seja, as coisas vão tender a ter mais dificuldade em me afetar, apesar de eu ser um cara extremamente sensível também. Né? E ainda assim, eu não vejo uma notícia triste, sei lá, faz. Eu não sei, mas eu nunca vi uma notícia triste nos últimos anos. Né? Gabriel, sei lá, mas a enchente no Rio Grande do Sul. Eu vi alguém falando alguma coisa sobre essa porra, mas eu ignorei sumariamente. Eu sei que eu tenho a escolha de abrir a porta, como se fosse. Tem informações chegando na gente o tempo todo. Né? Chega uma informação merda. Chega que bate na porta. Eu posso pegar, escolher, abrir a porta, que seria aceitar essa coisa, olhar para isso, pensar nisso, comentar sobre isso, ou eu posso fazer isso aqui, ó, e continuar. Não precisa ser tão agressivo, né, mãe? Você fala, não, sai fora, não quero, obrigado. Ele vai embora, porque a casa é sua. Entende? Então, você viu, chegou, você ouviu alguém falar do Rio Grande do Sul, você finge que não está acontecendo. Eu estou falando sério, tá? Finge que não está acontecendo. E você começa a viver uma realidade onde isso realmente não está acontecendo, não existe mesmo. Parece um filme, sabe? Uma história de um negócio que alguém inventou. Aí você pode me dizer, Gabriel, mas toda hora chega, notifica tipo 20 caras batendo na minha porta aqui. Eu não consigo. Então o problema é onde você mora. Olha isso. No caso, a sua casa é a simbologia para você, certo? Isa, sua mente, o seu corpo, o templo que é o seu corpo, a sua mente, certo? A sua casa, você está morando no lugar errado, significa que você está em um ambiente onde toda hora tem notícias ruins circulando. Pode ser em casa mesmo, às vezes no relacionamento. Sei lá, teu pai, tua mãe, teu marido, teu filho fica lá falando de desgraça toda hora. Então, nesse caso, se é questão com pai e mãe, eu já estou falando para geral. Isa, eu sei que é casada, mas eu estou respondendo para que todos consigam ter essa noção. Né? No caso geral, se é pai e mãe que está falando bosta o tempo todo, tem que sair da casa do pai e da mãe, porque você não tem o direito de falar, pai, mãe, vocês precisam mudar. Você está na casa do seu pai e da sua mãe, você tem que respeitar a forma até idiota que eles são, porque o caminho deles é o momento deles. Então, se é assim, sai da casa dos pais. Sai de lá. Nossa, uma das melhores coisas do mundo, meus amados, é isso. Para quem ainda não saiu, eu amo meus pais, amo, tá? Respeito meus pais profundamente. Mas, cara, morar com eles era um inferno. Inferno. Tá? Por causa de tudo, estilo de vida, as briguinhas, as coisas que foram.
Nossa, meu amigo, eu não gosto nem de lembrar dessa merda. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi sair vazado daquela porra. Fui morar nos fundos da casa do pai de um amigo meu lá. Pagava, pô, ele me abençoou bastante com isso. Eu pagava tipo, conta de luz e internet. Pagava um aluguel de 400 lá, uma casinha bem pequenininha, mas bem, assim, me acolheu perfeitamente bem. E, cara, a tranquilidade de eu acordar sou eu, sabe? Não tem ninguém enchendo a porra do saco e a louça do não sei o quê e aquela, pô, nossa, não, é só. Ah, velho, meus amados, quando eu lembro disso, eu sonhei com isso por anos. Eu sonhava, assim, eu tinha sonhos que eu tava num lugar e tava uma merda, e a galera enchendo o saco e tal, e eu pegava e saía, ia embora, entrava no meu carro e ia pro caralho, assim, mano. Eu acho que de tanto que isso fez diferença na minha vida. E aí depois, eventualmente, eu construí a minha própria casa, certo? Meu ambiente, daí trouxe a minha mulher para dentro. Hoje eu tenho um lar, uma família onde não entra notícia ruim, não entra nada, nada de mentira, nada que não seja a imagem pura e cristalina de Deus ou aquilo que contribui para ela entra aqui na minha casa. Mas eu fui me mudando, entende? O meu corpo estava na casa dos meus pais, eu estava era como estar morando no lugar errado. Eu saí, mudou tudo. Então, que eu te digo, tanto Isa quanto qualquer um que tem esse problema. Primeiro ponto, as notícias ruins que chegam, você nem olha na cara. Segundo ponto, está chegando notícia ruim o tempo todo. Você fala, meu Deus, que porra é essa? Você está no lugar errado. Tá? Ah, Gabriel, mas pô, eu já estou casado e é o meu cônjuge que fica falando notícia ruim. Se você é homem, vai tomar seu cu, né? Porque crie vergonha na cara e comande a sua mulher. Chega para ela, fala com amor, compreensão, mas com firmeza, com autoridade. Fala, meu bem, a gente não vai mais falar disso aqui em casa. Ah, ué, mas por quê? É extremamente importante. Não, não é importante. Para o seu bem-estar e para o bem-estar da nossa casa, da nossa família, isso não vai mais ser assim. Ah, não sei o que se fala. Para o bem-estar seu e meu, da nossa casa e da nossa família, não vai mais ser assim. Ah, mas não sei o que. Para o bem-estar seu e meu, da nossa casa e da nossa família, não vai mais ser assim. Mas e se para o bem-estar meu e seu, para o bem, você determina, estabeleça que é isso. E guie ela com amor, mas com firmeza. Tá? Como Cristo faz com você, como Deus faz com você. Homens sejam para suas mulheres como Deus é para vocês. Certo? Quanto mais você conhece Deus e entende o amor que ele tem para você, mais homem você vai ser para sua mulher e pai para os seus filhos e líder para suas empresas e comunidades. Agora, se você é mulher, caso da Isa, pô, mas é o meu marido que fica falando isso o tempo todo. Então, a mulher não pode determinar, mas ela pode e deve, primeiro, sugerir, dar o toque, falar, meu bem, eu não gosto quando você fala dessas coisas. Me afeta muito. Eu sou mulher, sou sensível. Você pode não falar sobre, podemos não falar sobre isso aqui em casa? Ué, mas é muito importante saber o que está acontecendo na casa do caralho de alguém que você nunca vai ver na vida. Eu não acho importante. Seja assim, é importante você. Você não vai ter firmeza por ambos, mas você tem que ter por você a ponto de passar essa sugestão com firmeza, entende? Do tipo, não falar, ah, tá bom, então é importante. Senão você vai estar se traindo. Quando você está se traindo, você está traindo seu marido com você mesmo. Ou melhor, você está traindo seu marido com uma sombra de você. Essa é a parada. Isso vale para vocês, homens, também. Para nós, homens. Então, ó, amor, sério, de verdade, isso me incomoda muito. Eu não acho importante. Eu realmente acho mais importante o meu bem-estar, nosso bem-estar. Porque quando eu estou bem, eu posso te servir melhor. Sempre vai ser pelos dois, você entende? É muito diferente você chegar e falar, ó, oh, agora não vai mais ter notícia aqui em casa porque eu não quero. E você chegar e falar, ó, oh, não vai mais ter notícia ruim aqui em casa para o nosso bem, o bem da nossa casa, eventualmente dos nossos filhos, ou você já tem filhos agora. Faz sentido? E aí, tá, mas sei lá, e um cara continua insistindo, ah, não dá, porque
Eu preciso ver notícias, porque é muito importante. Olha, eu gostaria muito que você não visse também. Mas se você quiser ver, só não deixe isso respingar em mim de nenhuma forma. Se você assume, eu quero ver, então seja um escudo para mim, para que isso, porque eu nem sinta cheiro de que você está vendo alguma notícia. Pelo menos para começar por aí. Eu gostaria que você parasse de ver, 100%. Mas se a gente vai um tempo nisso ainda, por enquanto, pelo menos me preserve. Você está entendendo a ideia? É simples assim, mas o cara não, continua sendo um mundo mole, não preserva, então vai embora. Preto no branco, é isso. Mulheres, o maior poder que vocês têm é ir embora. Se o homem está sendo um bunda mole, você já sugestionou, você já trouxe, você já falou, o cara continua sendo um bunda mole, vai embora. Vai embora. Senão, quando você está debaixo de um homem, porque você vai estar, não se engane. Tá? Mulheres, vocês, quando estão com um homem, estarão abaixo deste homem sempre. 100% das vezes. Então, se você escolhe se colocar abaixo de um bunda mole, a bunda molice dele vai atrapalhar a sua vida para sempre. Homens que estão com uma mulher que está sendo trouxa, você tem o poder de corrigir a vida dessa mulher, porque você está assim. Agora, mulher, você não tem o poder de corrigir a vida do homem. Você tem o poder de desafiar e sugestionar para que ele acorde e ele corrija e depois melhore esse ambiente também para você, tá? Então, para as mulheres é mais importante ainda essa possibilidade de simplesmente sair fora. Por isso que eu acredito que todo bom relacionamento está sólido, em algum momento passou por uma situação onde o homem falou para a mulher, cara, se você quer ir embora, pode ir. Eu acredito nisso, eu tenho visto isso aqui na Vila Neantropia, né? Vi no meu próprio relacionamento. Parece que as mulheres têm um teste supremo de, cara, será que, como se fosse inconscientemente falando, será que caso esse cara falhe, eu vou conseguir ir embora ou ele vai ser tirano a ponto de me prender? E provavelmente por conta disso, porque a mulher precisa ter essa porta aberta. Senão, o cara cai, vai pro caralho, vai pra desgraça, e se ficar segurando, trancando a porta para ela, ela vai junto, tá? Respondido? Esse é um assunto muito, muito interessante, né? E também a quantidade de conteúdo que existe sobre isso aqui no Brasil é próximo a zero. Tão próximo que é igual a zero. Nunca vi nada com esse nível de profundidade. E o mais louco é isso. Sabe de onde veio isso? Do meu coração. Eu não aprendi isso, tipo, vendo em algum lugar. Isso simplesmente veio do meu coração, veio de Deus. Eu vim com isso de fábrica. É preto no branco, foi isso mesmo.